Maravilhoso Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Criador e o nosso mantenedor. Ó querido Deus, eu quero me colocar nas Tuas mãos mais uma vez e que o Senhor possa falar através de mim pela manifestação do Teu Espírito. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Então que o Senhor possa, com a Tua palavra, atingir cada pessoa, onde quer que ela esteja agora. Ó Deus, nessa oração eu quero te pedir de uma forma especial também pela família do irmão João Moraes e todos os seus que estão vivendo esse momento difícil. Ó querido Deus, que Tu possa trazer conforto para eles e para todos aqueles que estão passando por momentos de grande tribulação. A Tua palavra diz que o Senhor é homem de guerra. Então nós estamos colocando as nossas batalhas, as nossas guerras nas Tuas mãos. E a mesma palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, por favor, Deus, venha trazer a nós as vitórias necessárias para a nossa vida material e, acima de tudo, para a nossa vida espiritual. Que o inimigo seja repreendido e que ele não tenha lugar nenhum na vida dos Teus filhos. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que bom. Então vamos agora abrir a palavra de Deus. Já pegou aí a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos hoje começar lá no livro de Mateus. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Você tem que ter a Bíblia na mão. Sem a Bíblia, a gente não consegue fazer muitas coisas. Sem as orientações desse livro, a gente não consegue felicidade, a gente não consegue paz. Então é muito importante que você tenha aí a Bíblia acompanhando a mensagem de Deus para você nessa manhã. Olha, eu quero dizer que nós estamos também, agora no sábado pela manhã, aqui nesse programa de adoração, nós estamos seguindo uma sequência, uma série também, que vem desde o tema Cristo, Justiça Nossa. Aí depois nós falamos sobre o selamento. No sábado passado nós falamos sobre a chuva serôdia e hoje nós vamos falar num outro tema em sequência a esses. Esses assuntos, eles estão relacionados ao que nós chamamos de eventos finais. E o último episódio vai ser a volta de Jesus, conforme vocês estão vendo aí no monitor. Esse vai ser, então, o último tema dessa série e depois a gente continua. Porém, eu estou recomendando a você, que não assistiu os temas anteriores, que você vá em busca disso, porque eles estão gravados lá no nosso canal do YouTube. Então, você vai lá e você busca isso, porque são extremamente relevantes e eles nos ajudam a construir, então, tudo aquilo que nós estamos falando aqui para vocês, que estão nos ajudando a construir uma plataforma saudável e espiritual para o dia da volta de Jesus. Você quer estar preparado para o dia da volta de Jesus? Então, por favor, você precisa ir lá. E a gente tem procurado aqui trazer essas informações de uma maneira assim muito tranquila, sem nenhum sensacionalismo, mas de uma forma tranquila, estudando a Bíblia, para que você tenha crescimento. E eu agradeço o feedback de vocês, de que as mensagens estão sendo muito relevantes. E eu quero dizer que o maior beneficiado disso tudo sou eu, tá bom? É verdade. Eu tenho sido muito abençoado com tudo isso. Deus está segredando algumas coisas para mim, para a minha vida pessoal, e eu tenho crescido com isso daí. E eu quero que você tenha essa mesma experiência, em nome de Jesus, tá bom? Olha, os temas que nós temos abordado aqui, e eu gostaria de chamar a sua atenção, eu coloquei
no monitor, mas eu vou citar. Quando nós falamos sobre Cristo Justiça Nossa, a gente está fazendo uma abordagem nesse tema, porque não há nenhum outro meio para o perdão para os nossos pecados e para o nosso preparo para a volta de Jesus, a não ser o próprio Cristo. Então, Cristo é a nossa justiça. Ele tira os nossos trapos de imundícia e aí nos reveste da sua graça, da sua justiça. E aí a gente começa o preparo para que a gente realmente possa estar com Ele no dia da sua volta. E aí vem o selamento. Se você não se lembra, eu vou fazer você lembrar. O selamento, ele é algo que acontece no final do 6º selo e antes do 7º. Claro, mas esse momento é muito importante a gente frisar, porque o 7º selo é a volta de Jesus. E nesse ato aí que acontece, os servos de Deus estão sendo selados. Exatamente isso. Quando a gente estuda esse tema, a princípio, nós pensamos que isso vai acontecer com outro grupo de pessoas que não são chamadas de servos. Não. Os servos de Deus, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que frequentam as igrejas, esses também precisam, nesse momento dos eventos finais, eles precisam dessa experiência do selamento. E Deus então apelou ao nosso coração. Demos mais um passo e falamos sobre a chuva serôdia. E no alto clamor que acontece paralelo à chuva serôdia, no capítulo 18 de Apocalipse diz que sai dela povo meu. O povo de Deus que ficou contaminado com o vinho de Babilônia, ele precisa se afastar dessas coisas, não apenas um lugar definido na geografia do planeta, mas um estado, uma condição pecaminosa que vai fazer com que muitas pessoas percam a salvação, ainda que sejam chamadas de povo de Deus, ainda que sejam chamadas de servos de Deus. Você percebe que Deus, ele está fazendo um apelo para que o evangelho alcance um monte de gente, multidões, nações e línguas, mas que o evangelho alcance você também, para que o evangelho me alcance também e ele faça uma mudança na minha vida, ainda que eu tenha a Bíblia, ainda que eu conheça a verdade, ainda que eu frequente a igreja, o Senhor, ele faz esse apelo, um apelo específico para aqueles que fazem parte de um grupo de pessoas chamadas de crentes. Que coisa interessante isso. E o tema de hoje, ele também vai nos fazer pensar na nossa condição e se realmente nós estamos preparados para o dia da volta de Jesus. Parou para pensar nisso? Então, nós vamos avançar. O tema de hoje, ele é sacudidura. Exatamente esse. Nos eventos finais, existe um lugar para a sacudidura. Você vai entender isso ao longo do nosso estudo. Então, vamos lá no capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 de Mateus, nós vamos ver aqui o que Jesus tem a nos dizer sobre a sacudidura. Pegou a sua Bíblia? Capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 24 até o verso 30. Eu vou ler todo o texto e depois nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Jesus, ele conta uma parábola. E aí ele diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa,
lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? A resposta: não. Replicou ele: para que ao Senhor, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Verso 30. Deixai os crentes juntos, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Gente, eu vou ler de novo agora o mesmo texto, mas traduzindo agora quem são os personagens dessa parábola que Jesus está contando aqui, àquela multidão e aos seus discípulos. Vamos novamente ao verso 24. Uma parábola é uma história que está sendo contada para ilustrar uma situação. O reino dos céus. O livro de Mateus, ele vai fazendo um apelo para que o reino dos céus ele seja abraçado por nós, mesmo aqui. Então, o reino de Deus, nós somos súditos desse reino, e uma vez súditos desse reino, começamos a nos parecer com o rei dos reis. Começamos a ter o nosso modo de vida parecido com as propostas desse reino. A nossa vida começa a mudar. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Quem é o homem que semeia boa semente? Jesus. E diz aqui, no seu campo. Onde é o campo? Que ele criou os céus e a terra. Aqui, ele veio semear a boa semente. Jesus veio semear a boa semente, a semente do evangelho eterno. Caminho, verdade e vida. Ele veio trazer isso para mim e para você. Amém? Ele veio trazer isso para nós. Mas enquanto os homens dormiam, não o semeador, que é Jesus, porque ele não dorme, mas diz que nesse campo os homens dormiram. Não o semeador, os homens. Quem são os homens que estão no campo, no mundo? Somos nós. E enquanto eles dormiam, veio o inimigo dele, olha aí, dele, do semeador, e semeou o joio no meio do trigo e se retirou, fugiu, foi lá e semeou a semente ruim. Você sabe quem é o opositor do grande semeador? É o inimigo. E enquanto aquelas pessoas estavam dormindo, enquanto nós cochilávamos na história da nossa vida, enquanto nós cochilávamos descansando em berços esplêndidos, enquanto nós desviávamos as nossas atenções para uma outra coisa, veio o inimigo e semeou entre nós a semente ruim. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Gente, quando o semeador, o bom semeador Jesus, ele planta a sua semente, ela precisa em algum momento frutificar. Vocês estão vendo isso aí no verso 26. Quando a erva cresceu e produziu fruto, não há semeadura de Jesus sem que haja fruto. Se eu e você ainda não estamos produzindo os frutos dessa semeadura, que é o evangelho que nos alcançou, alguma coisa está errada. Pelos seus frutos os conhecereis, diz a Bíblia. Os frutos do Espírito, os frutos por conta de estarmos como súditos desse reino que ele veio implantar aqui também no nosso coração. Então, a gente precisa produzir frutos. Você tem produzido frutos? Tem o Senhor encontrado esses frutos em você, na sua vida, na sua família?
Quando o semeador joga semente, tem que produzir frutos. E esses frutos não aparecem, e isso está definindo um estado espiritual que não é bom. A gente precisa disso. Ele precisa colher isso na nossa vida, produzir o fruto. Mas aí aparece também o joio. O joio, gente, ele é extremamente parecido com o trigo. A única diferença é que se estabelece na produção do fruto, porque o joio não produz frutos. Olha que coisa interessante. Enquanto eles estão crescendo, eles são praticamente iguais. Mas, de repente, daquela semente do trigo, a semente boa, nasce uma espiga. E nessa espiga, os grãos, diferente do joio, não existe frutos. O joio é um tipo de pessoa, um tipo de crente, um tipo de gente que, mesmo tendo conhecido o Evangelho, não produz frutos. E essa semeadura que aconteceu do joio não foi produzida pelo grande semeador que é Jesus. Então a gente precisa se preocupar. Olha o que Jesus está querendo dizer para aquelas pessoas. Olha só o que Jesus está querendo dizer para mim. Olha só o que Jesus está querendo dizer para você. Então, vindo os servos, verso 27, do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Você já sabe. Ainda que o Evangelho tenha nos alcançado, ainda que Jesus tenha se prontificado a ser a encarnação da semente do Evangelho, ter vindo aqui para nos apresentar o caminho, a verdade e a vida, a maneira de nós estarmos preparados para a volta de Jesus, porque esse é o grande tema que tem tomado conta das grandes discussões de todas as rodas sociais, por conta das coisas que estão acontecendo, e são sinais que se cumprem. Você sabe muito bem, uma vez que ele semeou a boa semente, por que é que o joio começa a aparecer? Eu e você não temos nenhuma dúvida sobre isso. Nós já falamos sobre isso. Nós estamos no meio de uma grande guerra. E existe alguém que, enquanto nós dormimos, vem e coloca a semente do mal na nossa história, na nossa família, tentando destruir a nossa família, tentando destruir a nossa casa, tentando destruir a imagem de Jesus em nós, que se manifesta não no físico, mas no nosso comportamento. Olha quanta coisa a gente já sabe. A gente sabe que a nossa natureza ela é carnal, é diabólica. A gente sabe que se a gente não se agarra a Jesus, a gente vai produzir coisas ruins na nossa vida. E já produzimos isso. Nós não estamos falando de uma teoria. Infelizmente, nós sabemos disso na prática, porque já sofremos pelas escolhas equivocadas que fizemos na nossa vida. Já sofremos porque andamos pelo caminho do mal, já sofremos porque nos desviamos do caminho do Senhor. Nós poderíamos, infelizmente, trazer aqui muitas experiências que provam para mim e para você a convicção que temos de que a semente do mal, infelizmente, ele foi plantada aqui nesse mundo. Nós não estamos falando de Adão e Eva, nós estamos falando de nós. Nós não estamos falando de personagens registrados na Bíblia Sagrada ao longo da história que fizeram coisas ruins, nós estamos falando de nós. E por que a gente precisa falar disso? É ruim, eu sei. Incomoda isso, mas nós precisamos, como que, olhando para um espelho, ver a nossa condição sem Cristo e como nós passaremos a ser com Cristo Jesus. O joio, infelizmente, ele está misturado em nós. Aqueles homens que trabalhavam
diz aqui a parábola que Jesus conta, aqueles homens que trabalhavam com aquele semeador, que é Jesus, nessa parábola, eles falaram assim: Senhor, tudo bem, então, já que aconteceu isso, deixa que a gente vá ali e arranque o joio. E ele disse: não. Por que ele diz não? Porque ele está não concedendo uma oportunidade para o joio, naquele contexto literal da parábola. Ele está concedendo uma oportunidade para mim. Ele está concedendo uma oportunidade para você. Você acha que o semeador, o grande semeador, não sabe distinguir em qualquer momento o joio e o trigo? Claro que sabe. Você acha que o semeador não sabe distinguir as coisas erradas que existem na nossa vida, ainda que as pessoas que estejam ao nosso redor não saibam? Claro que sabe. O livro de Eclesiastes, no capítulo 12, diz que Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas. E por que não se arranca logo o joio? Porque o Senhor está concedendo para mim e para você um tempo de graça, um tempo de oportunidade. Mas vai chegar um momento em que o trigo será colhido e o joio separado para o fogo, segundo a parábola. Esse verso 30 aqui, esse verso 30, deixai-os crescer juntos até a colheita. Deixai-os crescer até a colheita. Essa expressão aí que é usada, né, que traduz a ação da colheita, ela precisa ser entendida por nós exatamente nesse tema aqui: sacudidura. Aqueles que iam fazer a colheita, eles arrancavam então o joio e o trigo juntos, e aí eles colocavam aqueles grãos, aquilo que havia sido colhido, numa peneira, e eles sacudiam essa peneira, para que então o trigo fosse separado e o joio jogado fora. Esse ato aí de sacudir a peneira para a colheita do trigo estava implícito aqui nessa parábola, porque é uma linguagem própria daquela região, que é uma região voltada para a agricultura. Então, eles estavam sabendo perfeitamente o que é que Jesus estava querendo dizer. Surge, então, essa expressão, a sacudidura. Mas será que ela foi uma invenção? É uma invenção nossa? Não. Os profetas do Velho Testamento, eles haviam falado sobre isso num período eminente à volta de Jesus. É verdade. A profecia, ela estaria falando sobre isso. No livro de Amós, o profeta Amós, no capítulo 9, verso 9, olha só que texto poderoso, que lança luz para nós, para aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel. Olha só. Entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Amós 9, verso 9. Então, o profeta Amós, usado por Deus, está falando de um tempo, exatamente o tempo que nós estamos vivendo, chamado tempo do fim, onde aconteceria, à luz da parábola que Jesus está contando, uma sacudidura, onde o joio seria separado do trigo. Você entendeu isso? Você compreende que Deus está fazendo, então, através da profecia, um apelo para mim e para você, para que eu e você estejamos no grupo dos que são chamados de trigo e não joio. Que coisa, gente! Deus está muito preocupado com a nossa salvação.
E no Velho e no Novo Testamento, isso é mencionado para que nesse tempo agora, que se chama agora, tempo do fim, nós possamos acertar definitivamente a nossa vida. Selados por Deus, os servos de Deus, recebendo a chuva serôdia, e no momento da sacudidura, nós estarmos realmente do lado do Senhor, o Senhor da ceifa. Você entende isso? A gente precisa considerar essas coisas. Eu queria chamar a sua atenção, novamente, para o verso 24 aí do capítulo 13. O verso 24 diz que o Senhor saiu a semear a boa semente. Nós temos aqui nas nossas mãos, você tem aí na sua mão e eu tenho aqui, a Bíblia Sagrada. Jesus, ele inspirou 40 autores para que nós tivéssemos aqui a palavra de Deus. E uma coisa que tem me preocupado muito é o distanciamento que nós estamos tendo da palavra do Senhor. Você pode imaginar quanto custou termos esse livro aqui à nossa disposição? Você já ouviu um pouco das histórias contadas no período da Idade Escura, quando as pessoas perseguiam os cristãos e que fogueiras eram acendidas e alimentadas por esse combustível aqui, que é a palavra de Deus? Em alguns países da Europa, eles fugiam e eles, com muito amor para que a Bíblia não se perdesse, eles arrancavam as páginas da Bíblia que eles tinham e eles decoravam essas páginas para que, quando a perseguição passasse, eles se encontrassem e eles pudessem escrever novamente esse livro para que nós tivéssemos aqui, na nossa mão hoje. Você sabe muito bem quanto custou para Martinho Lutero enfrentar a igreja na sua época e apresentar, justamente porque encontrou uma Bíblia, a leu e disse que aquilo que estava sendo pregado era diferente daquilo que estava escrito. E o próprio Cristo deixou aqui para mim e para você, de que, conhecendo a verdade nos libertaria, e ele apresenta então aquelas 95 teses, que você conhece bem na história. E em países comunistas, ainda que nós estejamos no século XXI, existem pessoas chorando copiosamente ao receberem um presente, que é a Bíblia Sagrada, porque, não tendo a liberdade religiosa, não podem ter a Bíblia. E se acharem essas pessoas com a Bíblia, elas serão torturadas, serão mortas. Existem muitos cristãos, e nesses países aí, presos como se fossem bandidos, homens do mal, justamente porque estavam de posse de uma Bíblia como essa que você tem aí na sua mão. Em alguns países mais severos, pessoas cristãs estão sendo torturados, queimados, vivos, por causa desse livro aqui. A semente do Evangelho que chegou para mim e para você. E olha, nós que vivemos num país de extrema liberdade, podemos pregar o Evangelho, podemos ter esse livro, e é barato, nós temos de graça. Deus tem deixado tudo isso para nós, e o grande problema dessa nossa geração é a falta de comprometimento com aquilo que está revelado, com aquilo que está escrito. Pouco se lê, pouco conteúdo da palavra de Deus. A gente sabe que nesse período do fim, por conta das perseguições, a gente vai falar disso mais para frente, não nesse dia aqui hoje, mas no outro tema, das perseguições que acontecerão nesse tempo que antecede a volta de Jesus, e que muitos dos crentes serão levados a tribunais, e ali o Senhor, sem que eles tenham a Bíblia na mão, o Senhor vai fazer com que eles se lembrem daquilo que eles estudaram. E se não estudou? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se eu não tenho a lâmpada, eu vou andar nas trevas.
Como que eu posso me aventurar nas grandes discussões de comportamento se eu não conheço os argumentos da palavra de Deus? E aí me detenho nas informações que me levam a fazer essa declaração. Não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? Se foi ele que disse. Se está escrito. Como você pode abrir mão desse livro? Hoje, nos Lições da Bíblia, nós falamos para que serve a Bíblia. Ela serve para tudo. Ela serve para tudo. Educação, orientação, ensino, tudo o que a gente precisa. E Deus diz aqui nesse livro, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, diz assim, essas palavras, coloque no seu coração, se apaixone por elas e delas ensinem. Olha só, essa é a palavra de Deus. Não dá para ser crente sem a palavra de Deus. Você entendeu isso? Essa é a boa semente que foi pregada no Velho Testamento, no Novo Testamento, que está sendo pregada hoje mais do que nunca, por conta desses acontecimentos. Mas olha, a palavra de Deus que está sendo pregada, ela não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ela tem que tomar lugar no meu coração e tem que fazer com que o Reinaldo se torne um Reinaldo melhor. Precisa fazer de mim um filho melhor, um filho de Deus melhor. A gente precisa entender isso. Ei, família, a gente precisa desse livro. Igreja, a gente precisa desse livro. Nós precisamos desse livro. Porque existem muitas coisas ruins acontecendo. Porque as pessoas estão se distanciando da boa semente do Evangelho. E sem a boa semente do Evangelho, o que vai acontecer? Os frutos não virão. E o joio aparecerá. E o joio será colhido. E, infelizmente, será lançado no fogo. Então, a gente precisa disso. Ei, a gente sempre faz um apelo de que a gente precisa ler a Bíblia. Talvez consigamos ler a Bíblia toda no ano. Que bom. Mas se você não conseguir ler a Bíblia toda no ano, eu vou te dizer uma coisa, você pode ler a Bíblia todo dia, mesmo sem conseguir ler a Bíblia toda no ano. Mas em todos os dias do ano, você pode ler a Bíblia. Você não pode deixar passar nenhum dia sem que você leia a Bíblia. Nenhum dia. Mesmo que seja um versículo, você precisa ler a Bíblia. Agora, gente, agora família, agora igreja, é o momento que realmente, se você já brincou, para de brincar. Se você já foi um crente mais ou menos, para de ser um crente mais ou menos. Se você conhece realmente a boa semente, então abrace com unhas e dentes isso. Coloque no seu coração. Escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Você entendeu isso? Por favor, você entendeu isso? A boa semente é a palavra de Deus. Eu quero que você vá comigo agora, não vai aparecer aqui no monitor, mas eu quero que você vá comigo ao livro de Colossenses. Colossenses no capítulo 2. Tá bom? Livro de Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Achou? Vamos lá. Verso 1 do capítulo 2. É o grande evangelista, inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja que está em Colossos. Quando nós pegamos a Bíblia agora, na sua hermenêutica, nós fazemos uma aplicação para nós. Então, é Deus falando para nós. Verso 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Grande luta tenho travado por vós e pelos laudicenses, para, verso 2, que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor,
e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Conhecimento para compreender Cristo, a semente, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, que ninguém engane vocês, porque temos o forte conhecimento e a convicção do Evangelho que nos foi alcançado por Cristo Jesus. E Paulo está pedindo aqui, e o Senhor está pedindo aqui, por aqueles que creram, aqueles que viriam a crer e pelos laodicenses. E o verso 8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos de onde? Do mundo, e não segundo quem? Cristo. Você consegue ver aqui, não agora em parábola, mas nas argumentações do apóstolo Paulo, os mesmos elementos da parábola contada por Jesus, que nos chama a atenção da sacudidura. Você consegue ver os mesmos elementos? A semente está aí. O que significa boa semente e o cuidado para que eu e você não sejamos contaminados pela semente do mal, que é chamada aqui vãs sutilezas, filosofias, tradição dos homens, rudimentos do mundo. Olha só isso daqui. Olha a preocupação de Paulo. Olha o desejo de Deus manifesto nessa inspiração. Para mim e para você, criarmos barreiras, estruturas, para que isso não chegue em nós. E aí no capítulo 4 desse livro, terminando a carta, no capítulo 4 de Colossenses, verso 16, é muito importante isso daqui. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Eu estou querendo aqui, a propósito, chamar a atenção de vocês para essa referência que a Bíblia faz aqui nessa carta, escrita por Paulo, à igreja em Laodiceia, à igreja dos laodicenses. A cidade de Laodiceia, a gente já ouviu muitas vezes, que era uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade que tinha uma população diferenciada no contexto daquela época. E nós estamos sabendo aqui que ali em Laodiceia existia uma igreja. E Paulo está nesta carta, ele está citando esses irmãos fervorosos. Ele está preocupado com esses irmãos, que por conta das circunstâncias que existiam ali no contexto da vida deles, assim como no nosso, eles tinham que ter muito cuidado para não serem contaminados com as coisas daquele lugar, com as vãs sutilezas, com os rudimentos do mundo, com as filosofias daquele lugar. Então, a igreja em Colossos, a igreja em Laodiceia, ela não estava contaminada. Ela é uma igreja boa, é uma igreja viva. A igreja que havia recebido o Evangelho, as pessoas haviam aceitado o Evangelho, receberam a semente e estavam sendo preparadas para produzirem frutos e estarem preparados para o dia da volta de Jesus, conforme pregava o Evangelho. Era uma igreja boa. Mas aí o tempo passou. O tempo passou. E no capítulo 3 de Apocalipse, você encontra agora João escrevendo também uma carta para a mesma igreja. Paulo já havia escrito a carta. E o tempo passa. E agora é João que escreve uma carta para aquela igreja, a mesma igreja. E diz para aquela igreja agora: ei,
porque vocês não são nem frios, nem são quentes, o Senhor está a ponto de vomitar vocês, porque vocês estão mornos. Eu aconselho que de mim compres, que busquem em mim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, apesar de saber que o joio contaminou essa plantação do Senhor na vida de vocês. É a mesma igreja, em situações diferentes, em momentos diferentes. O que Deus está querendo dizer para nós? Ei, se você não sabia, Laodiceia significa povo em juízo. E no contexto apocalíptico que estamos desenvolvendo essas mensagens aqui, selamento, Cristo, justiça nossa, a chuva serôdia e hoje a sacudidura, o contexto é urgente, porque nós estamos às portas do dia glorioso da volta de Jesus, e você tem que acreditar nisso. E o tempo passou, e quem sabe nós nos tornamos uma igreja morna. E o Senhor está batendo na nossa porta, porque Ele quer cear conosco. O que isso significa? Lembra na parábola, quando aqueles homens queriam sair para arrancar de imediato o joio do meio do trigo, o Senhor disse assim, não, vamos esperar. Então o Senhor está batendo na nossa porta, porque Ele quer entrar na nossa vida, Ele quer cear conosco, Ele quer mudar a história de Laodiceia. Laodiceia não significa que eu sou Laodiceia, que você seja Laodiceia, que a igreja é Laodiceia. Não estou dizendo isso, mas eu estou afirmando que por conta do tempo, da nossa permanência aqui, passamos a adquirir características laodiceanas. Estamos mornos espiritualmente, e se a gente não cuidar, o Senhor vai nos vomitar. Mesmo tendo recebido a semente, e semente tem que produzir frutos, e se os frutos do Senhor não são vistos na minha vida e na sua vida também, nós estamos errados, equivocados. Deus está preparando uma grande sacudidura, e só o joio permanecerá ao lado do Senhor. Então esse é o nosso momento. Essa é a nossa hora. Existem algumas causas, e depois isso vai ficar disponível, e aí você poderá ver, mas no livro Testemunhos para a Igreja, a rejeição do testemunho, da testemunha fiel e verdadeira. Perguntei qual é o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodicenses. A rejeição disso que a gente está vendo hoje. Quem são os laodiceanos? Testemunhos para a Igreja, página 4, volume 4, página 87. Quem são os laodiceanos? A mensagem laodiciana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando-lhes o zelo. Aplica-se a esta classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Será que Deus está querendo falar a mim e a você nessa manhã? Eu sei que a gente talvez esteja aí sentado um pouco desconfortável, porque essa não é uma mensagem fácil de ser pregada, não é uma mensagem fácil de ser ouvida, mas a gente precisa viver isso. Você entende o que é sacudidura? E eu não posso deixar de falar sobre isso.
porque isso faz parte dos eventos finais. O profeta disse que ia acontecer. Ei, igreja, a sacudidura já começou. A sacudidura já começou. Eu preciso apresentar aqui para vocês uns textos. Pare tudo aí e me acompanhe aí. Talvez você não consiga ler, mas você vai conseguir me ouvir bem. Então preste atenção nisso, por favor. Na grande sacudidura que logo ocorrerá, poderemos medir a força de Israel. Os sinais revelam que está próximo o tempo em que o Senhor manifestará que tem em suas mãos a peneira e que limpará completamente o seu campo. Esse é o momento. Se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando-os para discernir-lhes os enganos, Deus está trabalhando. Deus está nos mostrando coisas maravilhosas. Deus está nos incomodando para a gente fazer uma reforma na nossa vida. E quando Satanás vê que isso está acontecendo aí na sua casa, aqui na igreja, quando Satanás vê isso, ele trabalha com sua magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado e frio formalismo de outro, para que ele possa ceifar uma colheita de almas. Ele, Satanás. Olha só. Quando as aflições se intensificarem, e nós estamos vivendo momentos difíceis, quando as aflições se intensificarem ao nosso redor, ver-se-á separação e também unidade em nossas fileiras. Alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja, em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão manifesto que não edificaram sobre a sólida rocha. Eles cederão à tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, sobre um pretexto ou outro, hão de retirar-se de nós, porque se identificarão mais com o joio e não com o trigo. Está escrito, igreja. Está escrito, família. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodicenses. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhão a isto, causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Muitos não resistirão, porque não construíram a sua vida espiritual na rocha que é Cristo Jesus. E sabe o que vai acontecer nesse momento de sacudidura? Apostatarão, abandonarão a fé. Eu tenho me preocupado muito com isso. A gente está passando momentos de dificuldades. E quando tudo isso passar, você será do tipo daqueles que vai aceitar qualquer proposta, ainda que elas se choquem com a lei de Deus? Com os princípios sagrados que você tem da boa semente? Será que você vai permanecer fiel? Ou se cumprirá aquilo que Jesus disse quando o Filho do Homem vier? Será que vai achar fé na terra? Será que vai achar fé em nós? Você percebe que esse é o momento em que você estará decidindo onde você vai estar na eternidade? Esse é o momento de renunciar coisas. Quando a ceifa final se der,
nós precisaremos estar aqui nas mãos do ceifeiro, que é Cristo Jesus. Quando Jesus chegar, Ele precisa encontrar os frutos na minha vida, na sua vida. Se a sacudidura já começou, eu preciso me preparar, porque o momento da ceifa pode ser agora. Eu falo isso para a minha igreja, eu falo isso para a minha família, eu falo isso para mim, eu falo isso para os meus amigos. Eu quero dizer para você que os textos que eu apresentei aqui, eles estão extremamente resumidos. Existem muitos outros textos. Se você quiser a minha ajuda, eu posso compartilhar isso com você. Eu faço um apelo para que você vá e estude sobre isso, que você leia sobre isso. Existem muitas coisas, textos muito fortes. Estrelas cairão, pastores apostatarão, etc, etc, etc. E quando eu leio isso, eu preciso fazer um acerto com Deus. Diz que nesse momento da sacudidura, parece que a igreja vai terminar, mas não é o final, é o recomeço. Porque queremos estar preparados para a volta de Jesus. A Mena, ela vai cantar uma música. E essa música, ela precisa me ajudar e ajudar a você a tomarmos uma decisão, nos apropriarmos definitivamente da boa semente e levarmos a nossa vida de crente mais sério do que nós nunca já levamos. Você está disposto a se entregar completamente a Jesus e permitir que Ele cubra você da sua auréola de justiça e graça, protegendo assim você de fazer tudo aquilo que é diferente da sua vontade? Então, se você quer estar preparado para o dia da volta de Jesus, se no dia final da sacudidura, se você quer ser achado como trigo, louvado seja o nome de Jesus. Mena, canta, e que eu e você tomemos decisões poderosas ao lado de Jesus. Sempre a esperar, com tanto amor nos olhos. Um rapaz abandonou os prazeres deste mundo. Sabe que o amor do Pai é muito mais profundo. Quem é que pode explicar o que aconteceu? O que pôde alcançar pecadores como eu? São histórias de amor. Alguém triste a chorar renova as esperanças. Sabe que o amor do Pai traz de volta a confiança. Outro alguém quer entregar sua vida ao serviço. Sabe que o amor do Pai vale muito mais que isso. Quem é que pode explicar o que aconteceu? O que pôde alcançar pecadores como eu? São histórias de amor.
pode explicar o que aconteceu, o que pôde alcançar pecadores como eu. São histórias de amor. Além dos impossíveis, transforma o pecador na expressão maior do máximo amor de Deus, amor inabalável, inigualável, amor indescritível. Graça invisível. Oremos. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome pelo registro que fizestes de temas tão importantes para nós que vivemos o tempo do fim. Obrigado, Deus, porque já lá no Velho Testamento o Senhor usou o profeta Amós para falar de que haveria uma sacudidura na casa de Israel. E Jesus, olhando aquelas pessoas que já haviam recebido dele o sermão do monte e a exposição clara de como deveriam viver no reino de Deus e que poderia ser já, ainda insistiu em viver uma vida equivocada, até mesmo os discípulos. E aí Jesus precisa lhes apresentar uma parábola. Enquanto dormiam, o inimigo dele veio e semeou a semente do mal. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Porque temos sido crentes que cochilam, que dormem, quando deveríamos estar mais despertos do que nunca. O próprio Jesus, ele disse: se o pai soubesse a que horas viria o ladrão, ele não dormiria. Senhor, por favor, não é à toa que a tua palavra diz: desperta, ó tu que dormes. Não é à toa que a tua palavra diz: levanta, resplandece, porque já vem a tua luz. É verdade, Senhor, que o joio se misturou ao trigo. E por conta disso, em vez de apresentarmos ao Senhor os frutos do trigo, o Senhor sabe que temos apresentado os frutos do mal. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. A ciência diz que o joio, ele possui uma toxina tóxica, venenosa, e que se alguém comer, pode ter danos seríssimos. Senhor, tira esse veneno de nós, por favor. Porque nos fartamos do mal. O Senhor veio trazer para nós a semente do teu evangelho. É palavra viva, é luz para o caminho, é o poder de Deus,
É a mesma palavra que se pronunciou no Gênesis, é a mesma palavra que se pronuncia no Apocalipse, que usou Paulo a falar àqueles que viviam a mornidão, que o Senhor está batendo na porta e que abram porque Ele quer entrar e cear conosco. Por favor, Deus, nesse momento de sacudidura, o preâmbulo do dia glorioso da Tua volta, por favor, sacode a gente agora pelo Teu Espírito e que todas as impurezas do mal sejam separadas de nós em nome de Jesus. Selados, com chuva serôdia abundante, e como trigos produzindo frutos, é que o Senhor quer nos achar. Senhor, visita cada filho teu agora, cada filha teu agora. Por favor, Deus. E pelo poder que há em Cristo Jesus, o grande semeador, que Satanás, Senhor, não tenha poder nenhum sobre nós. Que ele contemple distante as maravilhas do Senhor na nossa vida e a mudança, porque já não vivo eu, é Cristo quem vive em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém.